Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel, capítulo 5, versos 24 até o verso de número 31. Daniel, capítulo 5, versos 24 a 31. A palavra de Deus diz o seguinte: Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Obrigado, Deus amado, pela tua palavra. Obrigado pelo teu povo reunido. Obrigado por esse tempo que podemos dedicar ao estudo da sua palavra, ao aprendizado da sua palavra e à reflexão sobre como viver orientado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao coração do seu povo, através desta palavra que foi lida, através da reflexão nesta palavra. Que nesta noite, ó Deus, mais uma vez seja a tua voz ao falar ao coração do seu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que você faria se você pudesse voltar aos momentos decisivos da sua vida e talvez rever algumas das suas decisões? Qual seria a sua decisão hoje sobre momentos cruciais, sobre escolhas importantes, como, por exemplo, que faculdade fazer, em que cidade morar, que emprego aceitar, como investir o seu dinheiro? Deixe-me ilustrar isso. Há alguns anos, 14 anos aproximadamente, um amigo me perguntou se ele não tinha interesse em compra de bitcoins. E ele sugeriu que fizéssemos um investimento de $100. Isso lá em janeiro de 2010. Só que a compra tinha que ser feita em dólares, fora do Brasil, e na época ninguém sabia muito bem o que era esse negócio de Bitcoin. Eu não sabia. E nem tinha $100 para arriscar. Eu não confiava muito nesse negócio de moeda virtual e tinha medo de ser mais um golpe, mais uma fraude. Como havia muitas na época. Eu não investi. E esse amigo que me convidou para investir, também não. Se ele tivesse seguido o seu conselho, lá em janeiro de 2010, tivesse comprado $100 em bitcoins, e se eu tivesse investido junto, aliás, se eu tivesse para investir, hoje eu teria nada menos do que 170 milhões de reais. Só isso. É isso mesmo. Mas uma coisa que eu sempre me pergunto quando lembro disto é: era aquilo que Deus queria para a minha vida? Como teria sido? Que impactos este investimento poderia ter tido em minha vida e especialmente em meu relacionamento com Deus? Se me perguntarem se eu me arrependo, viu, Gabi? Se me perguntarem se eu me arrependo, eu digo não. Não me arrependo. Se eu gostaria de ter tomado uma decisão diferente para ver um resultado diferente, a resposta é: se eu gostaria, não sei. Não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa: não investir foi a vontade de Deus para a minha vida. E por que eu sei disso? Porque eu sei que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Eu sei porque eu sei que Deus sabe, sempre sabe o que está fazendo. Ele não permitiu que eu fizesse aquele investimento. Ele sabia o que estava fazendo. Mas como é que nós podemos saber qual é a vontade de Deus? A verdade é que conhecer a vontade de Deus não é tão difícil. É possível conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus está disponível para nós. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 9, Deus diz que é possível nós sermos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus.
E Deus tem revelado a sua vontade aos homens desde a criação. Ele nunca escondeu a sua vontade. Ele fez isso, por exemplo, quando conversou com Adão e com Eva, lá no paraíso, lá no Éden. E disse para eles o que eles deveriam fazer para viverem e não morrerem. E o que aconteceria se eles não fizessem o que ele estava mandando. Está em Gênesis 2. Mesmo depois da queda, Deus continua falando, mostrando a sua vontade. Foi isso que ele fez, por exemplo, ao ir conversar com Caim. Mesmo com o Caim com o seu coração cheio de ira e planejando a morte do irmão, enciumado, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não a dele. Ao longo da história, os homens sempre tentaram conhecer a vontade de Deus, ou a vontade dos deuses, dependendo da sua religião. Sempre foi um desejo muito forte do coração do homem. E assim foram surgindo feiticeiros, xamãs, pajés, álgores, encantadores, oráculos. E o homem tenta conhecer a vontade de Deus através de pedras, nuvens, cartas, búzios, astros, entranhas de animais, voos de pássaros, formatos de nuvens. Tudo isso vem sendo colocado no lugar do único lugar onde a vontade de Deus está revelada. A Bíblia. Também é possível falar de pessoas que acham que sabem a vontade de Deus através de arrepios, de revelamentos, de visagens, de sonhos, que têm sido cada vez mais comuns neste estranho cristianismo do nosso tempo, que vai colocando as loucuras do coração do homem, o ventre, os desejos do seu próprio ventre, no lugar da sabedoria de Deus. O certo é que o grande problema do homem não é encontrar a vontade de Deus, ela está aí. É sujeitar-se a ela, é aceitá-la. Esse é o grande problema. Talvez você, como eu, como muitos outros cristãos, talvez de vez em quando a gente enfrente algumas situações na vida e a gente se pergunte, onde é que eu posso obter sabedoria para tomar decisões que honrem a Deus na minha vida? Entre os muitos jovens que foram levados para a Babilônia, que foram treinados para servirem lá na corte de Nabucodonosor, certamente havia as melhores mentes disponíveis nas 127 províncias babilônicas. Certamente havia jovens brilhantes, jovens educados na cultura do seu povo, jovens hábeis em relações diplomáticas, jovens que entendiam de economia, de agricultura, de medicina e quem sabe até da arte de governar e da arte da guerra. E para servirem diante do rei, aqueles jovens tiveram que passar por um período de um extenso e intensivo treinamento, um treinamento rigoroso de 3 anos, e depois tiveram que passar por um exame rigoroso na presença do rei Nabucodonosor. Daniel nos diz, no capítulo 1, do verso 18, que todos esses jovens foram trazidos à presença do rei. E o rei examinou, inquiriu a cada um deles, fez perguntas, e disse que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram encontrados mais sábios. Mas não é só um pouco mais sábios, é 10 vezes mais sábios do que todos os demais. Eles tinham que responder uma série de perguntas e responderam. Talvez nós sejamos levados a pensar, não, eles foram mais sábios porque eles estudaram mais. Porque eles se prepararam melhor. E eu creio que eles não perderam o seu tempo com bebedices, com glutonarias, nem com coisas sem proveito, como os demais perderam. Eles estudaram, mas não foi por isso que eles se tornaram mais sábios. Não foi somente o estudo. Eles conheciam a vontade de Deus, eles conheciam as ciências do seu tempo, eles foram instruídos nas ciências dos babilônicos, como antes Moisés foi instruído na ciência dos egípcios, e não foi a ciência dos egípcios que fez Moisés mais sábio. A Bíblia diz que Deus concedeu sabedoria a esses jovens, capítulo 1, verso 17. Ter conhecimento de coisas não é a mesma coisa que sabedoria. O que torna o homem sábio é o conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. A verdadeira sabedoria é um dom que Deus dá. E continua dando. Se você quer sabedoria, Tiago nos disse que se você quer sabedoria, você pode pedir a Deus que Ele dê liberalmente. E vai dar colocando no seu coração temor diante do Senhor. Tem uma música antiga que dizia, se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e quer me dar a mão. Quer ser o meu guia. E Deus é o melhor guia para a nossa vida. Só Ele conhece todas as coisas. Só Ele conhece o ontem. Eu também conheço o homem, você pode dizer, o ontem. Você pode dizer, a resposta é não, você não conhece o ontem, você conhece fragmentos do ontem. Você não conhece nem tudo sobre a sua vida do dia de ontem. Você conhece fragmentos do ontem. Deus conhece o hoje. Ah, eu também conheço o hoje. Não, você conhece fragmentos. Você não sabe o que está acontecendo hoje em todos os lugares. E o amanhã, então,
o futuro, então, e o propósito das coisas que aconteceram, acontecem, acontecerão, isso só Deus sabe. Quer ver um exemplo? Nenhum judeu sabia por que estava sendo levado para a Babilônia. Entre outras coisas, o cativeiro babilônico vai dar origem às sinagogas. E as sinagogas seriam pontos de contato do judaísmo com o mundo gentílico, através do qual o cristianismo se espalharia rapidamente por todo o Império Romano. Nenhum judeu sabia que estava sendo levado para lá para isso. Aliás, nem existia sinagoga antes do período babilônico. Deus sabia o que estava fazendo. Quem deseja ser sábio, quem quer orientação segura para as coisas do hoje e do amanhã, deve se deixar orientar pela melhor fonte de conhecimento. E essa fonte de conhecimento é a palavra de Deus. Como é que eu faço? A orientação de Deus a Josué: medita nela de dia e de noite. Não cesses de falar. A decisão tomada por Esdras também nos ajuda. Esdras dispôs o seu coração para conhecer, para praticar e para ensinar a palavra de Deus. É isso que torna um homem sábio, é isso que torna uma mulher sábio. O que fazer com este conhecimento? Se você tem o conhecimento da palavra de Deus, você pode fazer uma boa aplicação deste conhecimento. Existem com certeza muitas formas de conhecimento, algumas com utilidade e outras completamente inúteis. Por exemplo, uma pessoa passa meia década da sua vida frequentando uma universidade de engenharia. Vai construir casas que servirão para pessoas morarem. Vai construir prédios que servirão para as pessoas morarem, para as pessoas trabalharem. Vai construir pontes, vai construir hidrelétricas, estradas para as pessoas se locomoverem com rapidez e segurança. Outra pessoa vai passar o mesmo período de tempo e não vai aprender como fazer casa de jeito nenhum, não vai ter a menor ideia de como fazer uma ponte. Mas vai saber como combater doenças, como fazer cirurgias arriscadíssimas para salvar vidas. Conhecimentos diferentes, igualmente úteis. Existem aqueles que não frequentam universidades, mas mesmo assim aprendem no dia a dia. Sem educação formal, aprendem como cuidar da terra, arar a terra, para que eu e você tenhamos arroz, feijão, batata, cebola, tenhamos alimento no nosso dia a dia. Essa sabedoria é a sabedoria deste século, deste mundo. Não significa necessariamente que ela seja má. Mas, pastor, a Bíblia fala que a sabedoria deste século é má. Quando a Bíblia fala da sabedoria deste século como maligna, é justamente a sabedoria que existia na corte da Babilônia. Uma sabedoria arrogante, facciosa, cheia de vanglória e cheia de intenções dissimuladas no coração de pessoas que queriam se sobressair, que queriam destruir quem ousasse ser diferente. Quer ver um exemplo? Aqueles jovens da época de Daniel, mais tarde se tornaram homens experimentados, conselheiros reais, governantes de províncias, e em um determinado momento usaram o seu conhecimento sobre política, sobre os costumes da época, sobre a legislação babilônica, para criarem um estratagema para destruir Daniel. O uso da sabedoria mundana para fins malignos. Então eles pediram ao rei, cheio de bajulação, que o rei promulgasse um decreto proibindo as pessoas de orarem por um certo período. E eles diziam que as petições deveriam ser feitas somente ao rei. Mas eles não queriam honrar o rei. Eles queriam condenar Daniel. Porque eles sabiam que Daniel orava diariamente. E que nenhum decreto real impediria Daniel de continuar orando ao Senhor. Esses homens já haviam investigado a vida de Daniel e não encontraram nada com que pudessem acusá-lo. Está lá em Daniel 6,4. E mesmo assim, se levantaram contra Daniel. E Daniel, quando viu o decreto assinado, fez a única coisa que ele poderia fazer. Foi para sua casa, subiu ao seu quarto de oração e orou ao Senhor. Mesmo sabendo que havia uma ameaça de ser lançado numa cova cheia de leões. Daniel não temia o rei. Daniel não temia aquele que poderia matá-lo. Daniel temia aquele que pode fazer perecer no inferno corpo e alma. Essa sabedoria é mundana. Essa sabedoria que promove o mal é demoníaca. Nem mesmo a ciência que nós temos hoje, todo o conhecimento científico que nós temos, nem mesmo ela consegue chegar ao conhecimento que Daniel tinha, que Daniel teve. Porque Daniel conhecia a verdade de Deus para o destino eterno da sua alma. A nossa ciência não consegue descobrir nada, absolutamente nada, sobre o propósito de Deus de ser o nosso cuidador, o nosso salvador, o nosso sustentador.
Pelo contrário, a ciência tem levado o homem para longe de Deus. Quando você busca conhecimento, quando você buscar conhecimento, seja em que área for, tente relacionar esse conhecimento que você está adquirindo com o Senhor, com o Criador e com o seu propósito. Sabe por quê? Tudo que Deus criou, inclusive eu e você, tudo foi criado para o louvor da glória do Senhor. Tudo o que nós precisamos saber para andar diante do Senhor e glorificá-lo está ensinado na sua palavra. E o que nós devemos fazer então? Praticá-la, conhecê-la, estudá-la, viver segundo os seus ensinamentos para nós não sermos inconstantes. Para que a nossa profissão de fé não seja palavras vazias, mas para que cada ato da nossa vida seja uma expressão de louvor ao Senhor. Eu tenho certeza que você sabe alguma coisa sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você sabe alguma coisa sobre a vontade de Deus para a sua vida, pelo menos em um único aspecto você vai saber. Por exemplo, você sabe, se você encontrar alguém andando na rua sozinho com um celular, você sabe que não pode tomar o celular dessa pessoa. Nem que seja para tomar um caldo de cana ou um refrigerante, já que crente não bebe. Você não vai tomar uma cervejinha, mas quer tomar uma coquinha. Você sabe que não pode, porque a Bíblia diz, não roubarás. Você sabe alguma coisa da vontade de Deus para a sua vida. Mas como você pode certificar-se de que em todas as demais áreas, ou pelo menos da melhor maneira possível, você está vivendo de maneira que agrada e que glorifica ao Senhor? Esta história de uma mão escrevendo em uma parede, ela é bem singular e ela é bem instrutiva. Os judeus falavam hebraico. Naquela região falava-se aramaico, uma língua aparentada com hebraico. Até o estilo de letra era igual, era uma língua muito parecida, as palavras muito parecidas. Todos os que estavam presentes naquela festa de Belsazar, 1000 pessoas pelo menos, 1000 nobres, todos eles conheciam o aramaico. Todos eles olhavam para a parede e sabiam as palavras que estavam escritas lá. Mas ninguém, nem mesmo os sábios, conseguiram interpretar o significado daquelas palavras. O rei ficou absolutamente apavorado. Capítulo 5, verso 6. E o rei estava disposto a pagar qualquer preço, a dar qualquer coisa, para quem conseguisse explicar o que estava acontecendo. Verso 7. Eles não conseguiam entender o que era aquilo. As palavras estavam lá, liam as palavras, mas não sabiam o que era. O problema é que aquelas palavras estavam mostrando que aquela festa que Belsazar havia promovido era uma grande ofensa a Deus. O que está acontecendo de estranho? Anos antes, Nabucodonosor entrou em Jerusalém, invadiu a cidade, invadiu o templo, tomou os utensílios da casa do Senhor e levou para o seu tesouro pessoal e colocou esses utensílios diante do templo, diante do seu Deus. Passou o tempo, o filho de Nabucodonosor pega esses utensílios que eram usados para louvor do Senhor e trazem para uma festa onde havia orgia, bebedice, glutonaria e todo tipo de ofensa a Deus. O problema era a festa. Aqueles banquetes que Daniel havia se recusado a participar anos antes, estava acontecendo e usando para isso os utensílios da casa do Senhor. E quando aparece a mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, houve um grande terror. A Bíblia diz que os joelhos do rei eram como geleia, tremendo. Chega e diz, no nosso reino tem alguém que pode fazer. Tem alguém que pode resolver o problema. A este homem foi dado um espírito sobremodo excelente. A este homem Deus deu o poder de entender aquilo que ninguém mais entende. Capítulo 1, verso 17. Então Daniel é chamado. Vou explicar para vocês o que significam essas 3 palavras, apesar de uma repetida. Mene é repetida para enfatizar, significa uma medida. Era um padrão de medida. Um peso ou uma quantidade. Tekel significa um peso, também um padrão de medida. Parsim, ou Pérez, significa meia medida. Era como se alguém chegasse e dissesse quilo, quilo, meio quilo, ou metro, quilo, meio quilo. Você vai entender o que é isso? Era o que estava escrito na parede. Trazendo aqui para a nossa linguagem de hoje, metro, quilo e meio quilo, ou uma metade de alguma coisa. Vamos saber o que isso significa. Não fazia sentido algum. Daniel é chamado para resolver aquele problema. Para que a gente entenda aquelas palavras e o que acontece hoje, seria mais ou menos como você chegar para uma pessoa e dizer assim, meu querido, você é pecador e você está destinado ao inferno. E aquela pessoa diz, não, mas espera, eu não mato, eu não roubo, eu não faço males contra ninguém, eu sou uma boa pessoa.
Mas você é pecador, você está destinado ao inferno. Essa pessoa não compreende, por exemplo, que a condenação causada pelo pecado não é só pelo que se pratica, mas é pelo fato de ser essencialmente pecador. Mesmo nunca tendo matado, mesmo nunca tendo roubado, nem praticado nenhum crime grave, a pessoa pode até ser uma pessoa zelosa religiosamente, você dá para a pessoa melhor informação, ainda assim a pessoa fica sem crer. Ainda assim a pessoa não compreende as verdades espirituais, porque estas só se discernem espiritualmente, e ninguém pode compreender a vontade de Deus se o Senhor não lhe abrir o entendimento. Só entende o que o Espírito tem a dizer quem recebe o Espírito de Deus. E era esse o problema daqueles homens. A mensagem de Deus estava lá. Nenhum conseguia entender. Nenhum deles. Quilo, metade. Mas a dura mensagem que Daniel traduz para Belsazar é: Belsazar, você foi pesado. Você foi cuidadosamente pesado. Mene, mene. Você foi medido. Tekel. Você foi esquadrinhado. Mas não foi aprovado. Sua nota foi muito baixa. Você não passou no teste de piedade. E agora é a sentença. Lembra que termina com metade? Dividido? O seu reino vai ser dividido. Você não vai mais reinar. Duas outras pessoas vão reinar neste reino. Dois povos, medos e persas. Assim Daniel explica o que estava acontecendo, traz a sentença de Deus sobre Belsazar e revela profeticamente que dois povos governariam o reino, primeiro os medos de Dario e depois os persas de Ciro. A informação estava lá. Conhecimento da vontade de Deus, só Daniel, só quem tem o Espírito do Senhor tinha. Nessa passagem das Escrituras, nós podemos enriquecer a nossa vida espiritual com 3 ensinamentos preciosos. Primeiro, a melhor fonte de sabedoria que você pode ter é a palavra de Deus. O aprendizado da palavra de Deus deve ser usado para a glória de Deus. E os ensinamentos da palavra de Deus devem ser praticados diariamente. O melhor conhecimento está na melhor fonte, está na palavra de Deus. Como é que eu faço para adquirir conhecimento da vontade de Deus? Eu quero aprender, eu quero saber. Tem pessoas sinceras, desejosas de saber, não sabem como. Quer ver um exemplo? Um homem saía de Jerusalém em uma carruagem lendo a Bíblia, que falava de Jesus, ele não entendia coisa nenhuma. Felipe chega e diz: você entende? Ele diz: não, ninguém me explica. Ele queria aprender. Como é que você faz hoje para aprender? Para conhecer a vontade de Deus? Ore. Talvez Deus não dê a você o mesmo tipo de conhecimento, de sabedoria que deu a Daniel. Mas ore pedindo sabedoria. Ore confiado na promessa que Deus fez de conceder sabedoria àqueles que pedem. Deus não muda. O Deus que deu sabedoria a Daniel também diz que vai continuar dando. Está em Tiago, capítulo 1, verso 5. Segundo conselho, medite na palavra de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio conhecimento. E faça o que o Senhor mandar. Você também pode aconselhar-se com pessoas que possuem mais experiência do que você na vida cristã. Pessoas que você sabe que têm intimidade com o Senhor. Pessoa que você vê obedecer aos princípios bíblicos em sua vida. Quando você tiver que tomar uma decisão, reflita sobre as implicações éticas, morais, financeiras, mas principalmente as implicações espirituais de cada escolha que você tiver que fazer. Ore, medite, confie e haja segundo o ensino da palavra de Deus. Se você fizer isso, aquilo que você está aprendendo diante do Senhor vai ser útil para glorificá-lo. Imagine uma pessoa, vamos chamá-lo aqui de Nostrôncio. Imagine que Nostrôncio é jovem e em determinado momento, terminando a faculdade, ele é chamado para escolher entre 2 empregos. Muitas vezes a gente ouve mensagem após mensagem e não tem ideia de como aplicá-la. Vamos lá. Desses 2 empregos, o primeiro deles oferece um bom salário. Ele está sendo convidado para ser o assessor de um político que ele sabe que é inescrupuloso, já teve que responder uma meia dúzia de CPIs da vida. E para ser assessor desse político, ele vai ter que comprometer os seus princípios éticos, morais e espirituais. Mas vai ganhar muito bem. Vai participar de negociações onde receberá boas comissões. E vai poder trazer um dízimo vultoso à igreja. Vai permitir que a igreja invista
em missionários para mandar missionários para lugares onde ninguém vai. O segundo emprego paga menos. É para gerenciar uma equipe em uma pequena empresa, mas vai lhe permitir aplicar os seus conhecimentos com integridade. O que vocês acham que o nostrôncio deve fazer? Vamos continuar. Vamos imaginar que depois de um tempo, nostrôncio tomou a decisão certa. Ele quer glorificar a Deus na sua vida. Ele não vai se envolver em negociatas. Ele escolhe aquele emprego que vai pagar um pouco menos, mas onde ele vai poder tomar decisões orientadas pela palavra de Deus. Depois de um tempo das suas atividades, nosso jovem, já não tão jovem assim, nostrôncio, percebe que estava tão envolvido no trabalho que já estava negligenciando alguns aspectos da sua devoção ao Senhor. Continuava sendo um homem íntegro e reto, fazendo tudo direitinho, mas já estava negligenciando aspectos espirituais da sua vida. Então ele resolve fazer uma avaliação. E honestamente ele se coloca diante do Senhor se perguntando como eu tenho usado o meu tempo e quais têm sido as minhas motivações para fazer as coisas que eu estou fazendo. Mais uma vez, nostrôncio separa um tempo, vai orar ao Senhor, pedindo para Deus sondar o seu coração. Pedindo para Deus mostrar se existe em sua vida alguma área na qual ele não está agradando ao Senhor. Humildemente ele aceita as suas falhas. Ele reavalia o que vem fazendo e decide fazer as correções necessárias. Age firmemente para efetuar essas mudanças. Reorganiza a sua agenda. Reorganiza as suas ações. Humildemente aceita ajuda. Pede alguém para acompanhá-lo, para orientá-lo, para incentivá-lo. Nenhum de nós quer ser encontrado como Belsazar. Pesado, medido, esquadrinhado, avaliado e reprovado. Nosso amigo Daniel conhecia a palavra de Deus, vivia de acordo com a palavra de Deus, e com isso foi honrado por Deus, mesmo no meio de uma corte depravada como a de Belsazar. A promessa que Belsazar fez de dar um cargo poderoso, uma gargantilha de ouro, foi cumprida. Daniel foi honrado ali naquela corte. Talvez nós nos encontramos diante de dilemas. O que fazer da nossa vida em situações onde a palavra de Deus não está sendo honrada? O que fazer vivendo em uma geração que é má e adúltera? Onde toda hora chegam propostas tentadoras para nós nos darmos bem. E às vezes nem são coisas assim tão graves. Como furar uma fila, atravessar um sinal, dar um jeito de sonegar um imposto aqui e outro ali. O que fazer? O que acontece com Daniel e o que acontece neste episódio de Daniel nos mostra o seguinte: o Senhor nos vê. O Senhor conhece as nossas ações. O Senhor conhece as intenções dos nossos corações. E o Senhor nos dá conhecimento e instrução para agirmos segundo a sua vontade, para evitarmos agir de maneira que contraria a sua vontade. Nós sabemos onde encontrar instrução. O problema não é indisponibilidade de instrução. O problema muitas vezes é falta de disposição para colocar em prática o ensino da palavra de Deus. O desejo do meu coração é que nenhum de nós seja encontrado como Belsazar. Pastor, mas Belsazar não era crente, ele não sabia nada sobre Deus. Não. Como um filho de Nabucodonosor, o rei mais poderoso do seu tempo, que passou uma boa temporada no meio do mato comendo capim, não sabia do poder de Deus. Ele sabia. A rainha mãe sabia. Ele sabia o que tinha acontecido com seu pai. E depois que ele é restaurado, depois que Nabucodonosor é restaurado, Nabucodonosor diz claramente que não há Deus como Deus de Daniel. E Belsazar resolve tomar os instrumentos consagrados ao Senhor para uma orgia. Ele sabia a quem estava tentando. Ele sabia a quem estava ofendendo. E ele era digno da recompensa que o Senhor estava anunciando. Conhecemos a vontade de Deus. Conhecemos quem é o nosso Deus. Somos chamados a obedecer para viver. Falei aqui hoje pela manhã e quero repetir esta expressão. Deus, o nosso Deus é Deus amoroso e justo. Ele cuida de nós. Ele repreende os seus quando erram. Ele pune os ímpios quando se rebelam. Ainda que nós estejamos em alguma situação da nossa vida vivendo
em desobediência, ouçamos a palavra de Deus e corrijamos a nossa vida, para que nós não sejamos como Belsazar, pesado, medido, esquadrinhado e reprovado. Que o Senhor seja gracioso para conosco, que o Senhor se apiede de nós, que o Senhor nos ajude a viver para a sua glória, conhecendo a sua vontade e aplicando-a diariamente nas nossas vidas. Lembra desse amigo de nome esquisito que eu trouxe para vocês no Ostrôncio? A melhor escolha, a única escolha que vale a pena fazer, é a escolha que é orientada pela palavra de Deus e para a glória do Senhor. Oremos. Bondoso Deus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor nos tem sustentado, guiado, orientado segundo a sua palavra. O Senhor nos dá a sua palavra que é boa, perfeita, agradável, palavra que instrui, que guia, que ilumina, que corrige. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para esta palavra e ver nela a autoridade que ela tem, a não desprezarmos o ensino da sua palavra e colocarmos em prática. Mesmo que isso, aparentemente, mesmo que isso no primeiro momento não traga os resultados que consideraríamos o melhor à nossa simples vista, que nós entendamos que fazer o que o Senhor manda vai trazer glória ao Senhor e vai fazer com que todos saibam que nós temos um grande Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a obedecer sempre. Ajuda-nos a fazer o que o Senhor quer, para que o seu nome, ó Deus querido, seja honrado e seja glorificado por onde quer que a gente passe. Que ímpios, como Nabucodonosor, como Belsazar, como Dario, como Ciro, possam ver a sua ação e reconhecer-te como o grande rei de toda a terra. É o desejo do nosso coração. É o que nós te pedimos, ó Deus, com humildade, em nome de Jesus. Amém.